Olá, se você está nesse vídeo é porque certamente você tem dúvidas sobre qual compressa usar. Qual é a melhor compressa para ser usada? Quando usar a compressa fria e quando usar a compressa quente? Essa é uma dúvida muito comum entre os inscritos aqui do canal e é uma dúvida também muito importante, porque se você usar a compressa errada, certamente seus sintomas poderão piorar. Eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo você vai aprender qual compressa utilizar para cada situação. Cada situação requer um tipo de compressa, uma temperatura diferente. Então não se esqueça, antes de continuarmos com o vídeo, deixe seu like, clique no sininho de notificações para que você receba mais vídeos como esse e inscreva-se no canal. Meu maior sonho hoje é colocar uma placa de 100 mil inscritos aqui nessa parede e eu conto com o seu apoio para isso. Eu quero chegar a 100 mil inscritos ajudando pessoas como você. Então vamos para o vídeo. Nós vamos falar primeiro do gelo, da compressa fria. O gelo, ele age como analgésico e anti-inflamatório. Portanto, ele vai ser usado para diminuir uma inflamação. O gelo, ele é utilizado nos primeiros dias da inflamação apenas, até no máximo 3 meses de sintomas. A compressa de gelo, então, a compressa fria, ela é utilizada em algumas situações. Por exemplo, quando você sofre um entorse de tornozelo, quando você vira o pé, tem um card aqui que já fala sobre isso, temos um vídeo no canal. Outra situação que é comum e é indicado o uso de gelo é quando você sofre uma pancada no esporte, por exemplo, como no futebol, no basquete. Então o gelo é indicado nos primeiros dias. E também quando você sofre alguma lesão muscular, alguma lesão de tendão, alguma lesão ligamentar na academia, nos primeiros dias de sintomas, o gelo vai ajudar bastante. Ele é usado inclusive para dores de dente. Quem nunca teve dor de dente não usou gelo na bochecha para reduzir a dor. O gelo, como eu já havia dito, ele é analgésico e anti-inflamatório. Como que ele vai agir então a nível fisiológico dentro do nosso corpo? Um dos 5 sinais da inflamação, a inflamação tem 5 sinais. Vou falar alguns deles para você. Um dos 5 sinais é o calor, por exemplo. Quando você está com uma inflamação, a região que está inflamada, ela está mais quente quando no comparativo com outra região. Então um dos sinais é o aumento de temperatura. O gelo é frio, ele vai ajudar a reduzir essa temperatura. Outro sinal da inflamação é a dor. Então como o gelo ele é analgésico, ele também vai ajudar a reduzir aquela dor que você tem durante uma inflamação. Além disso, o gelo ele é vasoconstritor. O que eu quero dizer com vasoconstritor? O gelo diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Portanto, um terceiro sinal da inflamação é o inchaço, o aumento do volume no local onde você sofreu a lesão. O gelo, por ser vasoconstritor, ele vai agir diminuindo também o inchaço. Então, nesses casos que eu falei para você, entorse de tornozelo, lesões como pancadas nos esportes, lesões na academia, lesões de tendão, de ligamento, de músculo na sua fase aguda, o gelo ele é indicado para todas essas ocasiões. A compressa de gelo é indicada para todas essas lesões. E os estudos mostram que a forma mais correta e mais efetiva para que você aplique o gelo e consiga uma redução dos sintomas, a forma mais correta de usar o gelo, de fazer a compressa com gelo, é fazer 3 vezes ao dia, durante 5 dias, e cada aplicação que você for fazer, você faz de 15 a 20 minutos. Menos que isso não vai funcionar, mais do que isso não precisa, é exagero. Mas vale lembrar para você que o gelo, ele queima a sua pele. Então o que você precisa fazer é proteger a pele com um pano, por exemplo, antes da aplicação de gelo. Outra coisa que você pode fazer é enrolar um plástico filme, colocar o gelo por cima do plástico filme e fazer um sanduichão, enrolar de novo o plástico filme por cima do gelo. O gelo vai ficar entre 2 camadas de plástico filme e a compressão que o plástico filme vai fazer sobre a lesão também ajuda no processo inflamatório. Agora nós vamos falar sobre a compressa de calor. A compressa quente, o calor ele não pode ser usado em processos inflamatórios. Como eu falei para você, o aumento da temperatura já é um dos sinais da inflamação. Portanto, se eu colocar calor por cima de uma inflamação aguda, o que eu vou fazer? Eu vou estar potencializando essa inflamação justamente por aumentar essa temperatura no local da lesão. O calor é utilizado, por exemplo, quando você tem uma dor muscular, uma dor lá na coluna,
não é legal colocar gelo nas costas, isso vai piorar a dor muscular lá atrás. Então, na coluna, por exemplo, o calor é bem-vindo. O calor é bem-vindo também para cólicas em geral, cólicas intestinais, cólicas estomacais, cólicas menstruais. Isso porque o estômago também é músculo, o intestino também é músculo e o útero também é formado por músculo. O calor ele vai ajudar a aliviar essa tensão muscular. Além disso, o calor pode ser utilizado, as compressas quentes podem ser utilizadas para artroses em geral. Artrose de joelho, artrose de quadril, artrose de coluna, mãos. O calor é bem-vindo na artrose porque ele ajuda nessa condição. Então o calor serve para relaxar o músculo, ele serve para aliviar a dor, já que ao contrário do gelo, que é vasoconstritor, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, o calor é vasodilatador, ele aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, por isso ele acaba ajudando também na dor, porque ele promove o aumento do fluxo sanguíneo, e também é por esse motivo que ele não vai ajudar na inflamação, ele não tem ação anti-inflamatória. Muito bem, essas foram as dicas que eu te dei sobre qual compressa utilizar, compressa calor, compressa fria, em qual situação cada uma vai servir. Eu não posso deixar de te lembrar, deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para você receber mais vídeos de saúde como esse. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo pode ajudar alguma pessoa que você conhece, algum amigo, familiar, mande esse vídeo para essa pessoa. Ajude a tirar essa dúvida, às vezes a pessoa faz uma compressa errada e pode piorar os sintomas. Muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima.